Por que curvei Judá para mim? Enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como espada de um valente. Fala pessoal, tudo bom? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que a conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento é extraordinário. Os apóstolos do Novo Testamento, eles sempre citaram a lei e os profetas. Perceba que esse texto aqui, de Zacarias, capítulo 9, a partir do versículo 13, é justamente a descoberta de Apocalipse, capítulo 6, na abertura dos selos. Diante dessa leitura, você percebe e você descobre qual é o primeiro cavalo do primeiro selo. O primeiro cavalo, você sabe, o primeiro cavalo é o cavalo branco, né? Que sai para vencer, o cavalo branco com um arco na mão. E você lê nesse texto, se você conhece as duas casas de Israel, você já mata a charada. Uma simples meditação, você mata a charada. Olha o que está escrito, ó. Por que curvei Judá para mim? Você sabe que Judá é a casa de Judá. São os judeus que Deus não rejeitou, né? São aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus. Mas os judeus que aceitaram a Cristo, esses pertencem ao verdadeiro Israel de Deus. Então ele diz, ó, por que curvei Judá? Ali está falando o quê? Do arco. Ele compara Judá com um arco, por quê? Porque é a base. Porque o arco significa que são as leis, a base, os profetas. E fala assim, isso, no caso, estaria com os judeus, né? Por que curvei Judá para mim? Enchi com Efraim o arco. Então ele faz a comparação de Efraim. Efraim é o filho de José. No caso, quando Jacó consagrou, fez a bênção da primogenitura, ele colocou Efraim como primogênito, mesmo ele sendo mais novo. E Efraim significa povos e nações, multiplicação. É o pai das nações. E também é comparado com as 10 tribos que se espalharam pelas nações. Suscitarei a teus filhos, ó Sião. Aqui já está falando da igreja, do povo já unidos em Cristo Jesus, unidos a um só cabeça, que é Cristo Jesus. Judeus, casa de Judá, e gentios, casa de Efraim, casa de Israel, né? Suscitarei a teus filhos, ó Sião, tá vendo? Da igreja. Conta teus filhos, ó Grécia. Grécia aqui significa, no original, Javã. Né? Aqui está falando do reino da besta, do reino do anticristo. Você pode estudar Apocalipse capítulo 13. Está falando de todos os reinos, aquela besta, né, de 7 cabeças e 10 chifres. Está falando de todos os reinos que surgiram no mundo. Está falando do reino do inimigo, de Satanás, que vai se findar no reino do anticristo. Então está falando, ó Grécia, está falando do reino do anticristo. E por-te-ei como espada de um valente. Perceba que aqui Cristo vai derrotar todo o reino do anticristo com a igreja, com o arco Judá e com a flecha Efraim. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. Perceba que é o dia da vinda de Cristo, é o arrebatamento, após a grande tribulação. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta. Ele fará soar a trombeta. Porque a igreja, ela toca as trombetas, né? Porque Deus derrama a sua ira através do seu povo, através da sua igreja, através da casa de Judá e da casa de Efraim, um povo gentil que estão em Cristo Jesus. E o Senhor fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Então, quando você vai lá para Apocalipse capítulo 6, né, você lê o seguinte: e havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia com uma voz de trovão, vem ver. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, diante dessa leitura de Zacarias capítulo 9 e Apocalipse capítulo 6, essa conexão, você percebe que esse cavalo branco é Cristo Jesus, né, com um arco na mão e com flecha. Esse arco é Judá e a flecha é Efraim. E significa que o evangelho, a partir no início da última semana de Daniel, ou seja, no início dos últimos 7 anos, né, que vai acontecer, a igreja, ela vai pregar de maneira veemente, Deus vai derramar o seu espírito, e o evangelho vai ser proclamado, o verdadeiro evangelho. Não esse evangelho hoje que está deturpado, mas Deus vai separar, Deus vai chamar os seus pequeninos para avivar e pregar o evangelho. Então as pessoas, com a mensagem do evangelho, por isso que é o cavalo branco, elas vão rejeitar o evangelho. Então, com a rejeição do evangelho, vai vir guerra, vai vir fome, vai vir peste. Por quê? Porque o mundo rejeitará a pregação do evangelho. E esse cavalo branco é Cristo Jesus. Cristo Jesus tem o evangelho da paz. Por rejeitar o evangelho da paz, virá o cavalo vermelho, o cavalo preto. Por quê? Porque rejeitaram, vai virar fome, virar guerra. E isso acontecerá no início da última semana. Então, Judá e Efraim vão pregar o evangelho.
vão se abrir os selos, vão tocar as trombetas, Deus vai derramar as taças da ira através da igreja. Então, Judá como arco e Efraim como flecha vão ser enviados para as nações, para que o evangelho seja pregado. Aqueles que receberem a mensagem da paz, a mensagem do evangelho nesse período, vão receber a salvação, né? E aqueles que rejeitarem vão ser condenados. Cristo vai condenar, Cristo vai destruir. Por isso que ele fala, vou te condenar, vou te destruir, ó Grécia, através das flechas, através de Efraim, através de Judá.